Lucas capítulo 19, versículo 41. Diz o verso 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrastarão aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Verso 45. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Vamos orar. Deus bendito, em nome de Jesus, louvamos o teu nome pela oportunidade de nos reunir nesse lugar e de agora ouvir a tua palavra, que é fonte de inspiração, de contentamento, de segurança, de confiança. Pedimos ao Pai que o Senhor aplique a tua palavra prontamente ao nosso coração nessa noite, que não hajam inquietações, perturbações, quaisquer que sejam as situações, os males que nos afastem, Senhor, da compreensão da tua palavra. Fala-nos de maneira clara, de maneira audível, a fim de que possamos crescer, sermos instruídos, amadurecidos, através da tua bendita palavra. É o que nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Na tentativa de expor aqui o capítulo 19, o final do capítulo 19, eu não vou expor aqui qualquer introdução fora do próprio tema do capítulo, fora daquilo que está posto no próprio capítulo, porque os versículos aqui eu acredito que se tornarão longos aí para a exposição. No último sermão pregado pelo presbítero Filipe em Lucas, ele tratou sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, ou falou sobre a entrada triunfal. Nós temos aqui na entrada triunfal o cumprimento de profecia, quando Jesus ele adentra a cidade montado num jumentinho, na cria de uma jumenta, e ali ele é proclamado rei. Ele entra e é adorado e celebrado como o Messias prometido, como o rei de Israel. Quando ele entra e é ovacionado pelo povo, ele é coroado rei dos judeus. Esse seria o principal símbolo contido na figura da entrada triunfal. Algumas questões importantes aqui nos ajudarão a compreender o que o texto tem pela frente. A entrada triunfal, ela inaugura a última semana de Jesus. Essa é a última semana da vida terrena de Jesus até a crucificação. Ele há de ressuscitar, no primeiro dia da próxima semana, e ele estará mais alguns dias aqui, cerca de 40 dias, com os seus discípulos. Mas essa é a última semana da vida de Jesus até a sua morte. A entrada triunfal acontece na segunda-feira dessa semana.
Ele está vivendo aqui os seus últimos dias até a crucificação. O plano para matá-lo está em andamento. Eles já sabem que querem matar Jesus, mas procuram um modo de realizar isso. E é possível que os acontecimentos desse capítulo 19 seja exatamente o estopim final para que seja encaminhado, então, um modo, eles encontrem uma forma, né, de matar assim Jesus, de capturarem Jesus e de entregarem ele para ser morto. Isso por quê? Porque Jesus ele vai desbaratar um esquema criminoso que vem acontecendo, né, na direção dos dois sumos sacerdotes, Caifás e Anás, né, que tem ocorrido em Jerusalém. Nós veremos isso mais à frente. Imagine que na época da Páscoa, há em Jerusalém entre 2 a 3 milhões de pessoas cruzando a cidade. A época da Páscoa, alguns, né, lançam um número ainda maior, mas eu fico entre 2,5 milhões e 3 milhões de pessoas se reunindo aí na semana da Páscoa. Essas pessoas estão buscando acomodação para a festa da Páscoa. Dessa forma, é provável e muito provável que as pessoas que já estivessem chegado a Jerusalém e se acomodado ao redor na época da Páscoa, tivessem participado dessa entrada triunfal de Jesus. Conta-se, né, em especial via Flávio Josefo, um historiador, né, desse período, um judeu historiador desse período, que na época da Páscoa, a cidade de Jerusalém, ela se estendia por cerca de 14 ou 15 quilômetros, ela alargava. Por quê? Por causa das tendas que eram, né, estendidas via caminho, né, por onde apontava e tivesse lugar para que alguém acampasse, montasse ali a sua tenda. As pessoas ficavam a cerca de 15 quilômetros de Jerusalém para participarem da Páscoa. Quem antes chegava, mais próximo ficava. Quem mais tarde chegava, mais distante ficava. Betânia distava a cerca de 14, 15 quilômetros de Jerusalém, e as cabanas aí se estendiam, por exemplo, até Betânia. Bem, Jerusalém se tornava uma cidade quase que intransitável nesse período. As pequenas pousadas eram completamente tomadas. Aqueles que tinham familiares na cidade se hospedavam nas casas desses familiares. Os mais ricos e abastados normalmente mantinham suas casas aí para que nesse período pudessem estar em Jerusalém. O fato é que a cidade era povoada por uma quantidade de pessoas que tornava a vida nesse período um tanto mais complicada. Tudo em torno do templo, tudo em torno do culto, tudo em torno dessa festa tão importante para os judeus, que era a Páscoa. Essas informações são importantes para que possamos entender a dimensão dos acontecimentos a seguir. Voltando à entrada triunfal, que não foi um evento para uma plateia de 12 pessoas, dos seus discípulos, mas uma numerosa multidão, uma grandiosa multidão, seguiu Jesus e bradou, dizendo que bendito é o que vem em nome do Senhor. Assim, tanto o choro de Jesus, quanto a repreensão que ele trará no templo, a gente precisa ter em mente a multidão de pessoas que estão em Jerusalém e de como essa mensagem é poderosa, em especial se falando da última semana do nosso Salvador. Bem, essa é a breve introdução para que a gente entenda o contexto do choro de Jesus e de quando Jesus vai expulsar os cambistas do templo. Verso 41 diz: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. É interessante notar, irmãos, que a Bíblia, ela não registra qualquer riso ou gargalhada de Jesus, mas deixa registrado direto e indiretamente
ocasiões que Jesus tenha chorado. A primeira delas está registrada no Evangelho de João, no capítulo 11, que é o menor versículo da Bíblia, que diz, versículo 35, né? Jesus chorou, e chorou sobre a morte de Lázaro. Na verdade, entendemos que Jesus tenha chorado pela dor das irmãs de Lázaro. Em segundo lugar, o texto aqui do capítulo 19, que registra Jesus chorando por Jerusalém. O escritor aos Hebreus, e aí indiretamente, no capítulo 5, versículo 7, ele diz: ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Jesus chorou por Jerusalém, Jesus chorou sentindo a dor daqueles que ele amava, Jesus chorou pelos seus, pelo seu povo ou pela sua igreja. De acordo com a expressão do texto original, que é aklausen, quando se refere a choro, não é somente um derramar de lágrimas, mas é ser tomado por um forte lamento. Jesus lamenta o que vê, ele lamenta pelo seu povo. O texto nos diz que, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. É provável que essa seja uma referência, quando se diz que ele ia chegando, quanto à aproximação de Jesus ao templo. Porque, se Lucas escreveu em ordem cronológica, ele acabou de narrar que Jesus entrou em Jerusalém e andou por Jerusalém. Desse modo, entende-se que Jesus estivesse aproximando-se do templo no centro da cidade, já que o templo é o centro de Jerusalém, e por isso tenha chorado. Depois de ser saudado como rei e Messias, ele se aproxima do lugar da adoração, montado no jumentinho, e se depara com tudo que está preparado para a Páscoa. Tudo nessa cidade, durante essa semana, gira em torno da religiosidade dedicada à Páscoa. Religiosidade essa que não agrada a Deus. Tudo que eles realizam, tudo que eles acreditam fazer, fazem, acreditando eles, para Deus, para Yahvé. Mas o verdadeiro Deus não se agrada de nada do que eles estão oferecendo. O choro de Jesus, segundo o próprio texto, indica que tenha pelo menos 3 motivos segundo o texto. O primeiro, Jesus chora por conta da rejeição da paz. Aquele povo, Jerusalém, e talvez aqui seja um trocadilho, porque Jerusalém, traduzindo, é cidade de paz. E ela já não é a cidade de paz. Jesus aqui chora pela rejeição da paz. Em segundo lugar, ele chora por causa do juízo vindouro. Jesus vê o cálice sendo derramado sobre aquela cidade. Aquela cidade beberá o cálice da ira de Deus. E o povo vive alheio a isso. Em terceiro lugar, Jesus chora tomado de profunda compaixão por aquela gente. Bem, ele chora porque aquele povo rejeita a paz, ele chora porque vê o juízo de Deus sendo derramado, e por isso, tomado de grande compaixão, ele derrama as suas lágrimas. Por um povo que não sabe o que faz, não sabe discernir a mão direita da mão esquerda, estão completamente perdidos. Aqui eu abro um pequeno parênteses para fazer um comentário. Essa semana um pastor que eu admiro muito, eu acho que todo bom batista admira, o Marco Granconato, né? O Marco Granconato, ele publica um vídeo, né?
pedindo, ordenando que todas as pessoas de viés ideológico anticristão, todas as pessoas de esquerda parem de segui-lo. E ele fala: olha, saiam do meu perfil, eu vou identificando cada um de vocês, eu vou removendo vocês, mas eu peço, saiam logo. Ele aponta essas pessoas como assassinos, filhos do diabo, e eu concordo com ele. Eu diria que em quase toda a sua fala, sobretudo do ponto de vista político, filosófico, político. Mesmo concordando com isso, sabendo disso, o fato é que pode existir, e existe certamente, naquele meio, no meio daqueles que são movidos por ideologia, pessoas pelas quais Jesus morreu. No campo da política, eu aprovo certo ponto, um tanto de radicalismo. No campo da teologia, não. Politicamente falando, talvez ele esteja correto e busca um completo afastamento, uma completa separação daqueles movidos por ideologia anticristã. Mas no campo da teologia, eu não vou dizer que talvez, mas isso não está correto. Nós não fomos chamados apenas para pregar aos filhos de Satanás que vestem verde e amarelo, mas nós fomos também chamados a pregar aos filhos de Satanás que vestem vermelho. Porque do contrário, parece que o fato de alguém ser um conservador, ele é menos pecador do que um comunista ou socialista. Jesus veio para salvar o que estava perdido, não importa em quem ele vota. Não importa se ele faz o L ou não. Não importa se ele é um fanático eleitor do Lula ou se é do Bolsonaro, ou se ele está em cima do muro, não interessa para mim e para você. O que importa a nós é ir e pregar a palavra, quer tenhamos oportunidade, quer não. Foi isso que nós aprendemos no retiro, né? Pois bem, Jesus olha para pessoas de todos os tipos em Jerusalém. Ali há saduceus, fariseus, escribas, zelotes. Na Páscoa, naquela ocasião, há de tudo. Parafraseando com os nossos dias, ali tem pessoas de todos os espectros políticos possíveis, de todas as matizes religiosas possíveis. Alguns mais cabalistas, outros não. Os que acreditam em ressurreição, os que não. Os que esperam o Messias e os que não. Os que acreditam em certa linha rabínica e os que não. Quando você olha a atitude de Anás e Caifás, muito se parece, né, com linhas políticas da nossa época, e o que eles fazem é puramente política. Bem, eu digo isso porque o lamento de Jesus, o choro de Jesus, a compaixão de Jesus, não é meramente pelas pedras, pelos muros da cidade ou mesmo pelo templo que será demolido, mas pelos que tiveram oportunidade de ouvir, de ver o Messias e o rejeitaram. Pelos que vendo, não viram, ouvindo, não ouviram. O coração estava endurecido e a mente cauterizada. Mas o nosso Senhor, seja em Mateus, seja em Marcos, e nós veremos em Lucas, no final de tudo ele diz: ide e pregai.
E ele em nenhum momento, faz acepção a quem devemos pregar. Ide pregai os patriotas como você. Ide pregai aos que gostam, torcem para o mesmo time que você, gostam da mesma comida que você, votam do mesmo lado que você. Em nenhum momento. Bem, irmãos, como cristãos, em especial cristãos reformados, e aí eu falo por mim, pelos que eu conheço mais de perto, conservadores como somos, devemos ter cuidado de não misturar as coisas. O poder e a mensagem do Evangelho vem antes de qualquer intenção política que você tenha. De qualquer preferência política que você tenha. Nós não somos ordenados a convencer qualquer pessoa que ela está errada porque ela vota do modo tal. Mas nós somos levados a anunciar a verdade de Cristo a qualquer que seja o pecador, dizendo que Deus requer dele que ele se arrependa do pecado e se volte a adorar o verdadeiro Deus, e que só há um. Bem, o verso 42 diz: e dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos, vocês já não sabem o que é a paz. Jerusalém está efervescente para a Páscoa. Qualquer pessoa poderia olhar para tudo aquilo e ver de maneira positiva o que está acontecendo. Digo que, aplaudindo a religiosidade do povo, sacerdotes e levitas desfilando com os seus filactérios, com as suas roupas belíssimas, pessoas indo e voltando com incensos, comprando comprando animais, música e festa acontecendo durante esses dias. Jesus olha para tudo aquilo e vê violência no coração dos homens. Jerusalém já não é a cidade santa, já não é a cidade da paz. E bem, a maior violência da história da humanidade é cometida em Jerusalém. Nenhum ato, escute, nenhum ato é maior, mais grotesco, mais sanguinolento do que aquele que acontecerá na sexta-feira dessa semana. Porque na sexta-feira dessa semana, o Santo de Deus, o Deus encarnado, será crucificado. Essa já não é cidade de paz, ela rejeitou a paz. O interessante é que essa não é a primeira vez que Jesus fala isso sobre essa cidade. Nas exposições anteriores sobre Lucas, no capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus já falou sobre Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas a quem te for enviado. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade eu vos digo que não mais me vereis, até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Bem, Jesus cumpriu até essa profecia. Ele se ausentará de Jerusalém, e agora ele volta a Jerusalém na última semana,
E ele é, na segunda-feira, celebrado, coroado, com as seguintes palavras: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Talvez os homens olhem ao redor e vejam a religião sendo zelosamente praticada. Jesus olha e vê devassidão e miséria. Ele vê guerra no coração dos homens. A eminente destruição de Jerusalém é um dos principais motivos do choro de Jesus. Jesus não apenas diz que o juízo virá, mas ele descreve como virá, como acontecerá. Versos 43 e 44, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheira, e por todos os lados te apertarão o cerco, te arrastarão e os teus filhos dentro de ti, as mulheres grávidas sofrerão, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. No ano 70, Jerusalém será completamente destruída, arruinada completamente, o templo demolido. Esses versículos, eles completam aquilo que estamos falando desde o início. Enquanto a multidão celebrava, Jesus chorava. Como quem diz assim: vocês não sabem o que farão daqui a alguns dias. Esses mesmos que estavam gritando, bendito que vem em nome do Senhor, serão os mesmos que bradarão em uma só voz, crucificam. Jesus chorou pela cidade que o rejeitaria e o crucificaria, e não pelas dores que haveria de sofrer. Bem, avançamos ao versículo seguinte, 45, que diz: depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam. O que eu disse anteriormente, quando dei aqui um pequeno contexto do que acontecia em Jerusalém, essa é a última semana, a entrada triunfal acontece, e o choro de Jesus por Jerusalém acontece na segunda-feira. Já o versículo 45, quando Jesus expulsa os cambistas, acontece na terça-feira. Bem, o entendimento disso aqui é que na segunda-feira Jesus entra em Jerusalém, é saudado, coroado, chora por Jerusalém, e você imagina uma cidade com 2, 3 milhões de pessoas, como se transitava no meio dela. E assim, irmãos, há uma ideia ultra equivocada de que esse era um ambiente bonito e agradável, porque não era, e eu vou chegar aqui no aspecto disso dentro do templo. Era impossível andar em Jerusalém, transitar em Jerusalém com alguma liberdade, tranquilidade. Não era um ambiente agradável esse período de Páscoa. Bem, Jesus então, depois de chorar por Jerusalém, ele volta a Betânia. Ele certamente vai passar a noite, dormindo na casa dos amigos amados, Lázaro, Marta, Maria, junto com os seus discípulos. E na terça-feira ele voltaria para Jerusalém. Nesse caso, o que parece claro é que Jesus tenha chegado ao templo, visto todas as sanhas dos cambistas e vendedores no templo, mas como não teria permanecido ali, visto que ele estava sendo acompanhado por uma grande multidão, ele não teria então naquele momento realizado a purificação, aguardado e deixado isso aí para o dia seguinte, quando ele se dirige ao templo para ensinar.
O final do capítulo 19 registra por que Jesus vai ao templo e purifica o templo. Ele foi ao templo para ensinar. Esse era o objetivo. E é isso que ele cumpre depois da purificação. Bem, vejamos aqui o verso 45 e 46. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Mais uma vez aqui recorrendo ao contexto para que a gente entenda o que Jesus vai realizar aqui. 2 a 3 milhões de pessoas se reúnem nessa cidade para celebrar a Páscoa, oferecendo no templo sacrifício. Irmãos, nesse período, cerca de 255 mil sacrifícios eram oferecidos. Impensável isso aqui, né? Deixa eu tentar te explicar como é que funciona o templo para que você entenda melhor o texto. No Novo Testamento, há duas palavras que estão estreitamente relacionadas quando se referem ao templo. A primeira é hieron, que significa o lugar sagrado. Isso incluía toda a área do templo, que cobria o cume do Monte Sião, e aí tinha cerca de 15 hectares de extensão. Toda a região ao redor era tido como um solo sagrado, um lugar sagrado. E esse lugar estava rodeado por muralhas. Havia um amplo espaço exterior chamado Pátio dos Gentios. Nele podia entrar qualquer judeu ou gentio. O pátio seguinte era chamado de Pátio das Mulheres, que fica numa lateral. As mulheres não poderiam ir além desse espaço para elas. Logo, vinha então o pátio chamado Pátio dos Israelitas, onde ali se reuniam as congregações nas grandes ocasiões, onde eles entregavam ofertas e oferendas aos sacerdotes. A outra palavra dedicada ao templo é naos, que significa o templo mesmo, a construção propriamente dita, o qual se levantava no pátio dos sacerdotes, toda a área, incluindo os diversos pátios internos, que eram tidos como recintos sagrados. O edifício especial, especialmente ali erguido, era o lugar mais sagrado para eles. Jesus, ele está expulsando os cambistas do átrio de frente ao templo, o lugar onde dava acesso e onde se dividiam as pessoas, tanto para o lado dos gentios quanto para o lado dos israelitas. E o que está acontecendo ali para que Jesus então coloque essas pessoas para fora daquele lugar? Irmãos, a serpente já atua desde o Éden, Ali, no pátio do templo, havia uma máfia engendrada nas dependências ali do local, e em toda a extensão interna do templo havia cambistas que vendiam os sacrifícios. Os animais que seriam sacrificados, eles tinham um certo selo, um endosso dos 2 sumos sacerdotes para que fossem negociados dentro do templo. Ali acontecia o famoso bazar de Anás. Anás é um dos sumos sacerdotes. Todos os 2, Anás e Caifás, se tornaram podres de rico em meio a esse esquema criminoso. Tudo isso registrado via Flávio Josefo. Esses eram os mesmos homens que encabeçariam e pagariam pela vida de Jesus. Esses homens, eles eram responsáveis por venderem franquias para as pessoas negociarem e venderem animais dentro do templo. Eles davam as autorizações para que os negócios fossem realizados. E há quem pense que o templo fosse um lugar bonito e agradável, mas não era. Na verdade, irmãos,
O templo na Páscoa era um horror. Havia animais para todos os lados, sangue para todos os lados, fezes de animais para todos os lados. Era um lugar certamente horrível de se transitar. Esses homens, cambistas, por exemplo, eles vendiam roupas, eles trocavam dinheiro, vendiam óleo, animais, incenso e tudo quanto fosse necessário para o sacrifício. Esse negócio era tão bem arranjado que mesmo que as pessoas tivessem o animal e pudessem trazê-los a fim de oferecê-los, eles corriam o risco de ter o animal rejeitado e eram quase que obrigatoriamente forçados a comprarem um animal desses cambistas. Deixa eu explicar isso. Imagine que você lá do seu rebanho, o que era um princípio, tirasse, da primícia da ovelha, a melhor ovelha que você tivesse, e levasse para oferecer o cordeiro no templo. Supondo que o seu cordeiro muito bem engordado, muito bem tratado, tivesse um valor aí de R$1.000, supondo. Quando os que faziam as inspeções nos animais fossem avaliar, eles encontrariam algum problema nesse animal, visando lucro. Inacreditável isso, né, irmão? Mas a serpente atua desde sempre. Indicando que esse animal fosse então negociado por um valor mais baixo com o cambista do lado de fora. Eles saíam, o cambista já bem arranjado, ele pegava aquele animal que seria, depreciando o valor desse animal e seguraria esse animal para que ele fosse, um procriador dos seus rebanhos, fosse entregue aos sacerdotes, sumos sacerdotes. O fato é que tornou-se uma prática comum, mesmo as pessoas de melhor poder, de maior poder aquisitivo, não levarem os seus próprios animais, preferirem comprar esses animais nos átrios do templo. E o negócio não parava. Até mesmo a pomba, que era a menor das ofertas, que John MacArthur conta que possivelmente isso, convertendo a hoje, teria o valor de $0,01. E eles vendiam uma pomba a 100 vezes o valor dela dentro do templo, tornando difícil acesso até mesmo das pessoas mais pobres. Os cambistas eram especialmente aqueles que trocavam dinheiro, porque todo israelita, todo judeu, deveria pagar o imposto do templo. Esse imposto poderia ser pago até 30 dias antes da Páscoa. Caso você não pagasse na semana da Páscoa, esse imposto deveria ser pago apenas no templo. Isso me faz lembrar de um episódio que eu e minha esposa passamos esses dias aí lá em Ubajara, E esse imposto deveria ser pago com dinheiro trocado e com peso adequado, o que dificultava o imposto ser pago. Então, o que acontecia é que se você não tivesse, o imposto pago do peso correto, você procurava um cambista que ganhava entre 25% a 50% do valor para te dar as moedas que você precisava para ofertar naquele lugar. Eu digo que o Ubajara, nós fomos conhecer, bem, meu ponto de vista é que não vale a pena ir, Mas, se você quer andar de bondinho, você vai para lá e aí quando você chega lá, já te param na porta e você obrigatoriamente, não adianta levar alimento, mesmo que você leve alimento, já tem alguém lá vendendo alimento. Não é bom você comprar, é bom você já chegar lá na porta que tem alguém vendendo alimento para entregar para o Ceará sem fome, E aí, quando chega lá, você é obrigado a comprar uma pulseira. De modo que no primeiro guichê não aceita dinheiro.
Você é obrigado a comprar de algum modo eletrônico. Quando você chega lá dentro, você já não pode usar dinheiro, você já não pode usar modo eletrônico, você só pode comprar em dinheiro. E aí toda uma burocracia, você vai descer de bondinho e tal, a gruta é a coisa mais bacana que tem lá. E aí quando chega lá embaixo você está cheio de sede. Você tem acesso à internet lá embaixo, mas você não pode comprar água, porque só aceita dinheiro e tem lá, trocado. Eu, pelo amor de Deus, como assim? Bem, você volta e você acha que você vai passear na trilha, mas você não vai. Você só vai passear na trilha se você pagar cerca de R$ 200 por um guia turístico. Contudo, a trilha é autoguiada. E aí fala, não, tudo bem, você pode ir sozinho, mas você tem que sair daqui, andar cerca de 6 quilômetros, pegar uma autorização. Se o departamento que gera essa autorização tiver aberto, bem, hoje não está, para que você possa andar na trilha, né? Espírito de Caifás e de Anás, né? Incrível. Obrigado, eu não vou conhecer a trilha. E vou falar para todo mundo que isso aqui não presta, e não presta mesmo, né? Eu, se tivesse ido, né, andar 300 e tantos quilômetros para conhecer o Bajara, meu irmão, a minha raiva estava triplicada. Só não está porque eu fui fazer a obra de Deus, levar minha filha e pregar o evangelho lá para aquela missão que ela foi participar. Porque se fosse do contrário, eu estava muito chateado, demais da conta. Bem, as pessoas criam as dificuldades para venderem a facilidade. O seu animal não pode ser aceito, mas dificuldade. Mas os seus problemas estão resolvidos, porque eu tenho um animal aqui que você pode oferecer. E não parava aí. Não parava aí. O risco de você entregar o animal para que fosse oferecido e numa fila grande de pessoas para oferecerem, você se responsabilizar, né, se vincular a um levita, a um sacerdote que faria esse trabalho, e esse animal sair pela porta de trás e voltar aos cambistas para serem vendido novamente, era grande. O que acontecia várias vezes. Irmão, eu falei, mas deixa eu te dizer uma coisa sobre o que eu não falei e sobre o que tudo isso se refere. Tudo isso se refere ao culto que é prestado a Deus. As pessoas não estavam ali para passear, para brincar, para se divertir. Tudo isso era para cultuar a Deus. E aqueles que à frente estavam, criavam o seu culto, o seu modo de culto, segundo, né, o seu próprio coração e entendimento. Tudo aquilo era rejeitado por Deus. Bem, só há falso mestre porque há falso crente. O Senhor não havia exigido nenhuma daquelas parafernálias criadas pelos sumos sacerdotes e sacerdotes da época. Jesus veio para nos oferecer um culto muito simples. Por exemplo, João 4:23, a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em Êxodo 23:5 diz, não terás outros deuses diante de mim e nem farás para ti imagem de escultura. Em Levítico, capítulo 10, do versículo 1 ao 3, texto inclusive que o reverendo Naison tratou com a gente, falando sobre Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho perante o Senhor e perante o Senhor morreram. Deus rejeita o culto inventado pelo homem. Por exemplo, a nossa confissão de fé de 1689 nos ensina que só podemos adorar a Deus da maneira ou de maneira, né, que Ele se revelou através da sua palavra. A palavra é o princípio regulador do culto. Em Deuteronômio 12:32 o Senhor diz, tudo que eu vos ordeno, isso cuidareis de fazer, nada acrescentareis, nem nada diminuireis. Deus rejeita sacrifícios externos quando o coração está longe dele.
Jesus, portanto, entra no templo. E aí eu confesso que é difícil de imaginar como é que ele desestabiliza todo aquele esquema de corrupção. Mas o fato é que ele coloca todos os cambistas para fora daquele lugar. E lembra do que eu disse inicialmente? Certamente esse foi o estopim para que Anás e Caifás se apressem por condenar Jesus, por capturar Jesus, por matar Jesus. Hebreus 12, 28 e 29 nos diz: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Sabe o que é interessante, irmãos? Quanto mais parafernálias são inventadas, mais as pessoas acreditam que estão fazendo coisas importantes para Deus, pulando, chorando, se mutilando, se batendo. Deus nunca requereu nada disso de nós. Os elementos instituídos por Cristo são pregação, oração, batismo, o que conduz à ceia, cânticos espirituais e contribuição voluntária. Tudo isso deve ser praticado na assembleia no dia do Senhor, o que está lá em Apocalipse 1:10. Pregação, oração, batismo e ceia, cânticos espirituais e ofertas voluntárias. Esse é o culto que agrada a Deus. Simples desse modo. Não é sobre a nossa capacidade de fazer falsetes com a voz, ou a nossa capacidade de ministrar assim ou assado. Irmãos, a verdadeira adoração não é produzida externamente. A verdadeira adoração não é produzida com ambiente, com show de fumaça, com luz alta ou luz baixa. Eu concluo dizendo o seguinte: que Deus, Ele rejeita todo e qualquer culto que não é realizado segundo a sua vontade. Não é como você quer, ou como você entende, ou como você percebe, ou como eu entendo, ou quero, ou percebo. O culto não se limita ao nosso próprio modo de realização ou de devoção, mas aquilo que está escrito e prescrito na Sagrada Escritura. Deus rejeita aqueles que pervertem a adoração e odeia ainda mais aqueles que pervertem a adoração em seu nome. Paz, quando não há paz. Deus está nesse lugar quando Ele está completamente ausente. Deus mandou quando Ele nada disse. Deus rejeita aqueles que fazem de sua casa lugar de lazer, de diversão, de passatempo para o domingo. Deus rejeita aqueles que fazem do culto prestação de contas religiosas da semana, do mês ou do que quer que seja. Deus rejeita os que se acham espertos. E como, por exemplo, Ananias e Safira fazem chacota de sua cara, entregando o resto de suas vidas, entregando o resto de seus bens, como se fosse a melhor parte. Meus irmãos, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre como nós nos sentimos, não é sobre nossas experiências e sensações. O culto não é nada disso. Deus não virá mais depressa se a trombeta for tocada, se o chofar for
for soprado, se o óleo for derramado, se a réplica da arca for posta aqui dentro, o Espírito não descerá ao meu bel prazer, à minha ordem, até porque ele já desceu e ele está sobre os santos de Deus. Por isso que algumas canções são tão perigosas, quando a gente pede, né? Derrama a sua glória, derrama a sua Shekinah. Uma mentalidade, a gente tem uma mentalidade mística, macumbeira, podre, de acreditar que, né, Deus enviará um poder. Que poder? Tu está vendo Marvel demais. Um poder. Conforme Lewis, que nem teólogo é. Bem, para os analfabetos teológicos ele não é, né? Em Peso de Glória ele apresenta de maneira tão sucinta e lógica o que é a glória prometida do Senhor. O que o Senhor nos promete? O prazer da presença de Deus, o contentamento em Deus, a satisfação em Deus. Concluo, irmão, com os últimos versos desse capítulo, que para mim, é nada mais do que a cereja do bolo, que confirma o propósito do templo e de Jesus. Verso 47 e 48, diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Bem, ele elimina a fonte de lucro de todos eles, a fonte de ganho. Ô, irmãos, me perdoa passar o horário, mas deixa eu só terminar com isso aqui. Eu falava isso hoje. Eu tenho certeza do meu chamado e da minha vocação. O ministério pastoral é algo maravilhoso. E eu não sou pastor porque eu sou malandro e esperto e não gosto de trabalhar. Eu sou pastor porque gosto de trabalhar e sou bom em qualquer coisa que eu me ponha a fazer. Plena certeza disso. Se eu não sei, eu vou aprender e vou entregar o meu melhor no que eu faço. Sempre fui assim, né? Isso vem de casa. Eu tive boa educação. Sempre. Pode me colocar para fazer qualquer coisa, eu vou tentar dar o meu melhor. Mas eu dizia uma coisa para minha filha, que a gente vive um tempo onde muita gente se entregou ao ministério pastoral fugindo de ocupação, buscando no ministério pastoral comodidade, vida preguiçosa e nada dando daquilo que o Senhor exige. Consequentemente, nós vivemos um tempo, irmãos, que é muito propício a isso. Os cristãos da nossa época não almejam a glória de Deus, não desejam a autoridade do Senhor. Eu vou te falar uma das minhas frustrações como pastor de vocês. Vocês não gostam de teologia. Isso é uma frustração minha. Vocês não gostam de Bíblia. Isso é uma frustração minha. Com exceção do Caleb. E que o Arlen não seja um tropeço para a vida do filho dele. De querer que o filho dele seja engenheiro, médico, advogado e não seja pastor. Tu recebe isso, em nome de Jesus. Porque é o único nessa igreja que parece saber o que quer. Eu quero ser pastor. Ganhe o mundo, vai lá, faça isso.
Sejam o que vocês quiserem ser. Ganhem o mundo, vá. Mas vocês não saberão o quão glorioso é pregar o Evangelho com autoridade e sabedoria vinda de Deus e ver pessoas confessando e se rendendo a Cristo como Salvador. A seara é imensa e você está olhando para a sua vida. A seara é imensa e a gente está pensando que ganhar dinheiro, ser rico, famoso ou ter qualquer coisa que o mundo pode oferecer, o que parece que Jesus não poderia nos dar, é mais importante. Lembra? Jesus disse e os homens não ouviram: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, estar na igreja não é garantia de coisa nenhuma. Os judeus estavam no templo. Na maior parte do tempo eles ofereciam o que a gente não oferece, eles davam o que a gente não dá. Paulo disse: quanto à lei, fariseu, zeloso. No retiro, Deus nos chamou a pregar o Evangelho. Deus nos disse: prega. E se eu te perguntasse o que foi que você fez essa semana inteira? Diga aí. Como foi que você usou tudo que você ouviu? Bem, além dos pais do irmão Elias, eu não estou vendo visitante na igreja. Cadê? Tu não está nem aí para isso. Você não se preocupa com isso. É pregar, quer tenha oportunidade, quer não. Se você acredita que você cultua ao Deus verdadeiro em um culto prescrito por Ele, você deveria estar preocupado com aqueles que não cultuam ao Deus verdadeiro em um culto prescrito por Ele. E deveria ir e pregar, independente de quem seja. Bem, talvez o nosso Senhor esteja chorando por nós. De tudo que Ele nos fala, de tudo que Ele nos ensina e sobre aquilo que a gente não faz. Vamos orar. Deus, Tu és Senhor e nós nada somos. E vimos que o Senhor não trata com poucas palavras ou sem exigência aqueles que brincam de serem seus adoradores. Nós não queremos ser falsos cristãos, falsos adoradores. E por isso suplicamos que o Senhor tenha compaixão de nós. Se o nosso coração está baldeado, balançado, desestruturado, endireita esse troço que nós chamamos de coração, Pai, nos dando um coração verdadeiro que bata por Ti. Se as nossas preocupações são contrárias àquelas que glorificam o Seu nome, muda a nossa mente, muda a nossa maneira de ver o mundo, endireita-nos. Nos abençoa através da Tua palavra, já que claramente nos falastes a esse lugar, nesse lugar. É o que nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Louvemos a